Que a paz de Jesus continue com todos, que aqui estamos mais uma vez, em nome de Jesus, reunidos para conversarmos um pouco sobre os seus evangelhos, sobre a sua palavra. E nós estamos agradecendo muito por essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa, o Centro Espírita Amor e Caridade, que é uma casa que me acolheu, e onde eu aprendi muita coisa que mudou a minha vida, onde eu aprendi a orar, aprendi a ver o mundo e as pessoas de uma outra forma. Meu agradecimento e minhas lembranças a todos que aqui me receberam, encarnados ou desencarnados. E a nossa oração para começarmos a nossa conversa de hoje. Senhor Jesus, que a Tua paz esteja sobre todo o planeta, toda a Terra, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, abençoa cada família. Abençoa todas as criaturas que ainda não Te conhecem, que ainda não sabem da Sua palavra, Senhor, mas que já ouviram falar de Ti. Abençoa também aqueles que já Te conhecem e que já propagam as Suas palavras, que já buscam no esforço fazer o bem, apaziguar, receber, encaminhar, inspirar, ouvir, proteger, enfim, Senhor, que procura exemplificar as máximas que o Senhor nos ensina nos seus evangelhos. Que assim seja, muita paz para todos. Hoje a nossa conversa será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus começa nos falando aqui sobre o perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Depois vem a reconciliação com os adversários. Depois, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Bem-aventurados os misericordiosos. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versos 7. Mas o que são misericordiosos? Por que Jesus nos disse isso? E Ele nos disse com toda a propriedade, claro, pela criatura, pelo Espírito que é, no Sermão da Montanha, que foi um grande poema, a música que nos embala até hoje, que nos faz ter esperanças de dias melhores, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo uma pandemia tão difícil, tão dolorosa, onde muitas criaturas estão desesperadas, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo lenitivo para as suas dores, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que se encontram nessas dúvidas, que será o dia da manhã? E nós temos a certeza que amanhã será melhor, que amanhã será um novo dia, porque essas são as promessas de Jesus. E Ele nos acalenta nesse Sermão da Montanha. E segundo Mahatma Gandhi, se todas as palavras, se todos os livros fossem retirados do mundo, mas se ficasse só o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Tamanho valor das palavras, desse poema maravilhoso que Jesus deixou para nós. Então, bem-aventurados os misericordiosos. E no livro Sermão da Montanha, nós vamos ler esse título mesmo, Bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas da indigência, do abandono ou da enfermidade,
seja da miséria espiritual, caracterizada pelas 1001 facetas da imperfeição humana. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos cristamente os defeitos daqueles que nos rodeiam, relevarmos os agravos que nos façam, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir, seja lá quem for, embora saibamos de antemão que ninguém nos será grato e talvez nem sequer nos compreenda o gesto fraternal e amigo. Jesus Cristo considera bem-aventurado os que usam de misericórdia, porque, segundo a lei, cada um recebe exatamente o que dá. Bem-aventurado quer dizer feliz. E nós devemos nos considerar felizes quando essas dificuldades batem à nossa porta. Parece complicado, como que em sofrimento, em dor, eu posso ser feliz, eu posso ser um bem-aventurado. Mas, como diz aqui no finalzinho, nós receberemos aquilo que dermos. Se formos misericordiosos, encontraremos alguém que seja misericordioso conosco também. Por isso que Jesus disse que seremos bem-aventurados, porque receberemos o que dermos. E nós vimos na parábola do bom samaritano esse exemplo de misericórdia, a misericórdia material. Porque Jesus sempre disse assim, né? Ele sempre fez assim. Era a parábola dando exemplo material daquilo que as pessoas conheciam, vivenciavam, para ir encaminhando as pessoas a pensar, ensinando as pessoas a raciocinar para um momento mais elevado, para que elas pudessem compreender melhor as leis divinas. Então, passou um moço e foi assaltado. Estava numa rua deserta, num deserto, e vieram ladrões e roubaram seus pertences, agrediram e deixaram no chão, bem machucado, muito dolorido e com muito, não se sabemos assim, o sentimento daquela criatura, se era de raiva das pessoas que o assaltaram ou se era de dor mesmo, porque se consideravam um infeliz, nós não sabemos. Sabemos que a criatura estava caída. E passaram duas pessoas e não ajudaram, simplesmente passaram. Um com seus compromissos, o outro com muita pressa, porque não tinha tempo para atender, mas passou um outro, que não era considerado assim uma pessoa tão boa, uma pessoa que já conhecia as leis por causa das leis de Moisés, mas não era assim um seguidor de Jesus, mas ele já conhecia o princípio das leis que Jesus nos ensina. Então ele parou, ele desceu do cavalo, ele olhou aquela criatura, falou com ela e ele tratou dos seus ferimentos, ele usou de todos os recursos que ele tinha naquele momento. Colocou a criatura no seu cavalo e levou até uma estalagem. E lá pediu ao dono que cuidasse daquela criatura, que fizesse tudo o que pudesse ser feito por ela e que na volta ele pagaria o excedente e deixou lá o dinheiro para que fosse cuidado aquele nosso irmão. E assim ele fez no dia seguinte. Então, nessa passagem aí que Jesus nos fala, nós vemos uma atitude de misericórdia. Esse samaritano teve misericórdia com aquela criatura que estava lá caída. Mas como diz na lição que acabamos de ver agora há pouco, no livro Sermão da Montanha, isso aí é só um simbolismo. Porque qual de nós que nunca se sentiu caído, que nunca se sentiu sofrendo dores dolorosas na alma, problemas com família, com filhos, desemprego,
filhos que não são, na verdade, aquilo que os pais desejariam que fosse. A situação financeira da pessoa, da família, brigas, traição. A traição, então, como dói, como derruba um amigo que a gente tinha muita confiança e ele nos trai. Alguém que fala mal da gente injustamente, o companheiro ou a companheira que não corresponde ao nosso amor, à nossa consideração. E aí nós nos sentimos caídos. Porque esse é o verdadeiro sentido dessa palavra, é o sentido espiritual. E quando nós estamos caídos é que nós precisamos de alguém representado aí na parábola pelo samaritano para nos ouvir, para nos encorajar, para falar conosco. Levanta, Deus existe, você pode. Deus não fez ninguém para ficar caído, inerte. Nós precisamos sair, nós precisamos de atitudes. E aí vem essa criatura com essas palavras, com essa atitude e nos levanta. E como nós somos agradecidos a essa criatura. Ela usou de misericórdia para conosco. Enquanto muitos outros, às vezes até mesmo aquele amigo que nós contávamos que na adversidade ele fosse nos ajudar, ele foi indiferente, o que causa maior dor ainda. Puxa vida, aquela pessoa que eu contava não compareceu no momento que eu mais precisava. Isso acontece muito com todos nós, todos. E quando nós ouvimos essa parábola, quando falamos que passou aquelas duas pessoas e não ajudaram, na mesma hora nós condenamos, nós julgamos aquelas duas pessoas. Meu Deus, mas elas passaram, não tiveram coragem de fazer nada? O outro é que foi bonzinho. Mas vamos trazer para nós. Quantas vezes nós também agimos assim? Sabemos que um irmão nosso está precisando, e não precisamos só de comida e agasalho, não, coisas materiais, não. Às vezes ele está sofrendo muito por alguma coisa, uma dor moral, alguma coisa que aconteceu na família, algum sentimento muito profundo. E nós não, às vezes, percebemos, notamos, mas é melhor passar de largo. Porque quando eu me proponho a ajudar alguém, eu assumo um compromisso, uma responsabilidade. E esse é um dos maiores males atualmente. Não querer assumir compromissos, responsabilidades. E Jesus nos aconselha que sejamos bem relacionados uns com os outros. Todo o Evangelho de Jesus fala sobre isso. Ele nos ensina que sejamos caridosos, amorosos, que esqueçamos as ofensas, que nos reconciliemos com o nosso adversário, que nós sejamos benevolentes com os erros dos outros, justamente para que tenhamos um bom relacionamento. Porque nós viemos aqui para progredir espiritualmente, mas para isso precisamos fazer amigos, amigos aqui encarnados e desencarnados. Precisamos fazer o maior número de amigos possíveis e não ficar com picuinhas, falando, reparando, observando o que o outro está fazendo, porque nós somos capazes de ver um cisquinho no olho do nosso irmão e não vemos uma trave imensa no nosso. Ou seja, somos capazes de ficar reparando e falando da vida do outro, do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso irmão, de todos aqueles nossos parentes, e não vemos que às vezes aquele mal que nós estamos vendo nele, nós temos muito maior. E acontece sempre isso, porque nós sempre achamos que os outros é que estão errados, é que estão agindo mal, é que não estão bem, mas na verdade são os nossos olhos. Porque nós, quando vemos isso nos outros, é porque nós é que não estamos bem. Joana de Ângeles fala isso. Se os teus olhos forem bons,
todo o resto será bom também. Então, para nós chegarmos a esse patamar da misericórdia, precisamos também aprender a perdoar. Perdoar não é muito fácil, por isso Jesus fala em todo o seu evangelho. Porque para perdoar, nós temos que aprender, nós temos que adquirir outras virtudes. Nós temos que saber compreender a outra criatura, aquela que nos ofendeu, aquela que falou mal, aquela que traiu, aquela que falou coisas que a gente não gostou de ouvir, porque às vezes nós merecemos também ouvir, por isso nós temos que ver o nosso lado. Às vezes a gente ouviu porque mereceu e a gente gosta de se sentir vítima, coitadinha de nós. Não, quando alguém tomar uma atitude dessa para conosco, nós temos que parar e pensar. Será que não tem razão? Será que eu não mereço ouvir isso? E procurarmos nos regenerar, reconciliar com aquela criatura, usar de benevolência com ela, porque eu realmente mereci. E se eu não mereci, também orar por aquela criatura e, num esforço, procurar perdoar aquela criatura. Mas não que ela, aquele que ofendeu, na mesma hora, nossa, desculpe, perdão, eu falei sem pensar. Se você disser eu te perdoo, na verdade, não é sincero. Porque a gente, quando é ofendido, a gente fica muito magoado, muito ressentido. E a gente precisa de um tempo para aprender a perdoar. Porque o significado do perdão é esse. Esquecimento das ofensas. O esquecimento é material, é da memória, é da nossa lembrança. Mas Jesus nos diz esquecimento das ofensas. Então nós temos que ter um tempo até considerar que aquela ofensa já não representa para nós ofensa. Esquecer que um dia aquela pessoa nos magoou tanto, nos feriu, nos fez ficar até com raiva. Esse é o esquecimento que Jesus nos fala. Tempos depois, nos lembrar e não tem mais raiva não tem mais sentimento nenhum, passou. Jesus é a excelência em perdoar. E aí nós lembramos da mulher adúltera que foi levada até ele e lhe perguntaram, Senhor, pela lei, essa mulher foi pega em adultério, pela lei é certo apedrejá-la. Mas e o Senhor, o que acha? E Jesus pensou um pouco e disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E eles, sentindo-se tocados pela palavra de Jesus, pela eloquência daquela voz, pelo sentimento que Jesus e a energia que Jesus transmitia quando falava, todos eles foram deixando a pedra cair e foram-se embora, porque eles se voltaram para eles e viram que todos também tinham pecado, que eles não podiam condenar aquela mulher. E essa era uma lei machista, né? Que só condenava a mulher. Então, Jesus usou de misericórdia com ela quando ele perguntou, mulher, onde estão os seus acusadores? E ela disse, foram-se embora, Senhor. E ele disse, também eu não te condeno. Porque eu digo para você, vai e não peques mais. Quando Jesus disse, vá e não peques mais, ele admitiu que realmente ela havia pecado. Ela esteve em pecado. Mas ele não disse para ela, não zangou, não falou nenhuma palavra que ela ficasse mais triste ainda. Porque ela estava caída nesse momento. Caída literalmente no chão, porque as pessoas iam apedrejá-la, caída diante da autoridade de Jesus que ela reconhecia e caída moralmente diante de todas aquelas pessoas que estavam ali prontas para matá-la a pedradas. Então ela estava realmente caída em todos os sentidos. E aí vem Jesus e levanta. Vá e não peques mais. Ele poderia, com toda a autoridade que tem, poderia ter feito para ela um sermão
dito um monte de coisas. Você não podia ter feito isso, eu te salvei, eu te livrei da morte. No entanto, ele só disse para ela, vá e não peques mais. E assim ela foi feita, ela fez. Um dos maiores exemplos de misericórdia também e de perdão foi Jesus quando na cruz, antes de expirar, ele disse, se referindo aos seus algozes, aqueles que o feriram, aqueles que bateram nele, aqueles que riram, debocharam, aqueles que o maltrataram de todas as formas, que puseram a coroa de espinhos na sua cabeça, que bateram os pregos, os cravos nas suas mãos para que ele fosse erguido na cruz. E ele disse, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E um dos maiores exemplos de perdão, de misericórdia, porque realmente aquele que pratica o mal, aquele que faz o outro sofrer, ele merece compreensão, merece dó, merece oração. Pedro uma vez perguntou assim, Senhor, o que eu faço com uma pessoa que está falando mal de mim? E Jesus disse, ora por ele. E Pedro disse, mas Senhor, o que essa pessoa está falando não é verdade. Eu não sou aquilo que ela diz. E ela está aí propagando para todo mundo. E Jesus disse, ora por ela, Pedro. E Pedro insistiu, mas Senhor, como é que eu posso orar para uma pessoa que está falando, que está me ofendendo, que está me ferindo, que não gosta de mim? Jesus falou, ainda assim, Pedro, ora por ela, porque ela é uma pessoa enferma. É a enfermidade da alma, do espírito. Nós conhecemos muito quando a enfermidade é do corpo, né? Uma doença, uma dor de cabeça, alguma coisa, a gente vai lá, toma um remedinho e melhora, vai ao médico, ele receita um remédio e a gente melhora, a gente fica bom. Mas a doença da alma, o espírito enfermo, é oração, é compreensão, é doação nossa. E nós precisamos nos preparar para podermos praticar essas virtudes, essas palavras que Jesus sempre nos diz. E nesse propósito de buscarmos a nossa melhora espiritual, de buscarmos seguir Jesus sempre mais de perto, buscando conhecimento nos livros, buscando estarmos em contato uns com os outros, para podermos nos relacionarmos, para podermos esquecer as ofensas, para podermos nos reconciliar o mais depressa possível com aquele que nós temos algum desentendimento, alguma coisa que não ficou bem esclarecido. Vamos procurar, vamos perdoar, vamos compreender que às vezes aquela pessoa não estava bem naquele dia. Como diz na oração de Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Muito obrigada.